Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes, paradigmas internos e construção do pensamento. O que será isso? Vamos só esperar o pessoal entrar, tá bom? Para a gente começar. A gente está retomando as lives, que é um projeto que estava nos últimos meses, mas aí um volume muito grande de trabalho, e também eu faço a parte de consultoria em algumas organizações, e aí tomou bastante tempo. Mas agora a gente concluiu os processos e estamos retomando as nossas lives agora, né? Então vai entrando aí um pessoal de pacientes do exterior que a gente atende, muito legal, né? Então é isso. Seja bem-vinda, tá entrando mais gente. Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes, construção do pensamento e paradigmas internos. Seja muito bem-vinda. Vamos só esperar mais um pouquinho, tá bom? Tá entrando o pessoal. E eu acho que vai ser bem legal a conversa de hoje, porque eu ouço muito as pessoas dizendo que tem fatores limitadores, né? Que elas vão por um bom caminho, vão por uma trilha legal e de repente a coisa para e a pessoa recua, né? E a gente vai falar disso. Boa noite. Gente, hoje eu estou sozinha na live aqui, tá? Assim, eu sempre tenho uma equipe aqui me ajudando com as perguntas e respostas e tudo mais, né? Só que hoje eu tô sozinha, então talvez eu não consiga... Oi, Rose, quanto tempo? Olha o Rosa entrando, a Thelma, Rebeca, seja muito bem-vinda. Então, hoje eu tô meio sozinha aqui, então não tenho muita como responder as perguntas, assim, pode ser que eu fique aqui, peraí que estão me chamando aqui, pera só um pouquinho. Se quiser ficar por aqui, ajuda. Ó, já arranjei alguém para me ajudar. Se quiser ficar por aqui. Janice, muito bem, Nice, obrigado, viu? Josenice, Anice, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar, acho que vocês viram aí na nossa chamada aí da live hoje, né? Que tá desde segunda-feira. Crenças, né, limitantes, né? Do que raio é esse, né? Crença limitante, paradigmas internos e construção do pensamento. Como é que isso se dá, né? Tudo bem, Rose? Saudade de ti, viu? Parece pra me ver. Vai ver o consultório novo, tá bonito? Chique. Chique no último. Tá lindão. Vai lá pra você conhecer, tá muito bonito, viu? Vamos só esperar mais um pouquinho. O pessoal tá entrando. Fisioateneu entrando, sejam muito bem-vindos. Ah, que bom, vá mesmo, você vai adorar, tá super chique. Vá com a Glória acho que tem sessão amanhã, vai com ela, viu? É isso. Então assim, né, a gente sempre ouve falar, né, eu tenho uma crença limitante que eu não consigo ganhar dinheiro, ou eu tenho uma crença limitante que não me permite, né? Como se a crença limitante fosse um cara, né? Então, assim, eu tenho a crença limitante, tenho uma crença limitante que não me permite ganhar dinheiro, não me permite me passear, não me permite viver relacionamentos maduros, né? E aí a gente vai aprofundando. Que crença limitante é essa, né? Da onde que vem isso, né? E a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, né? Então, uma coisa que é bem legal para a gente prestar atenção, e é bem importante que vocês compreendam isso, tá? No momento que a gente começa a compreender como é que funciona o nosso sistema, a gente vai começando a dar nome aos burros, né? A gente vai entregando os tesouros para os seus donos, né? A gente fica só com o que é nosso. Então, eu queria confirmar se vocês estão me ouvindo bem. Tá tudo bem? Só me dá um okzinho aí. Porque eu não consigo me escutar aqui, eu coloco um fonezinho e não consigo me escutar. Aí eu queria que alguém falasse se tá ouvindo bem. Vamos ver se alguém responde aí. Ouvindo bem, legal, bacana. Então vamos lá. Eu não sei se vocês perceberam já, né, que a nossa aparência, né, traços do nosso rosto, do nosso corpo, a forma como a gente se comunica, às vezes palavras que nós falamos, né? Às vezes algum tipo de
de jeito mesmo de lidar com as coisas, a gente tem uma herança, né? A gente está meio que reproduzindo padrões, né? Dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos antepassados, né? Então, quando a gente fala em paradigma interno, a gente está falando um pouco disso. A gente está falando que a gente herda uma cadeia de hábitos e costumes de gerações que vieram antes da gente, né? E como é que a gente faz o aprendizado disso? Por repetição. A gente vai repetindo, a gente vai ouvindo a nossa mãe, nas lamúrias do dia a dia, nas conversas, né? Nas ideias de valores, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai ouvindo essas conversas. E quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, nós não temos filtro. A gente vai recebendo tudo, a gente vai absorvendo todas essas coisas na nossa infância. E essas coisas vão construindo esses paradigmas, eles vão construindo essa ideia de mundo, essa lente que vai construir para eu olhar para todas as coisas a partir deste lugar. Então esses são os nossos paradigmas internos, né? E esses paradigmas, eles também são essas crenças que muitas vezes elas são limitantes. O que é interessante nisso? É que toda a nossa cadeia de pensamento está intimamente atrelada a esses paradigmas. Então eu escolho pensamentos coerentes à minha história de mundo, ao meu universo, às coisas que eu vivenciei. Uma coisa interessante que a gente fala sobre as crenças é que as crenças, teoricamente, não são experiências necessariamente vividas. Isso é um ponto importante, porque elas são experiências, inclusive, contadas, são histórias que nós escutamos, né? Nós ouvimos quando somos pequenos e não necessariamente a gente vivenciou. O fato é que isso se repetiu tantas e tantas vezes que isso gerou um certo registro. Então a gente diz assim que tem a nossa programação de mundo foi feita na nossa infância. E aí, quando a gente começa a se relacionar com as pessoas, quando a gente começa a ter uma certa dificuldade em algum momento da nossa vida, é só a gente caminhar um pouquinho. Quando eu digo é só a gente, não quer dizer que isso seja simples, mas é um movimento possível de caminhada, de olhar o nosso sistema, olhar de quem nós somos filhos, olhar de quem os nossos pais são filhos, né? Porque muito do que a gente pensa, muito das nossas verdades, né? Elas estão intimamente ligadas a essas histórias que nós recebemos no momento da nossa infância, né? Naqueles anos, até os 9, 10 anos, né? Que a gente foi um acumulador ali de muitas coisas, né? O nosso inconsciente, ele não tem crivo, ele foi aceitando tudo, ele não é dual, né? Na nossa infância a gente recebe absolutamente tudo. E esse tudo, que vai lá para aqueles lugares mais difíceis de serem vistos, né? Vamos dizer assim, eles são representados, né? Pelo nosso corpo, que é a manifestação do nosso pensamento, das nossas crenças, dos nossos valores, né? E aí a questão é, às vezes, eu não tô feliz, eu não tô bem, né? E aí eu teoricamente, de uma maneira consciente, eu sei que tenho que fazer determinadas cadeias de rotinas, de coisas e tal, e eu não consigo. Eu simplesmente não consigo, né? O ego, ele tem uma via de autossabotagem muito grande, né? Então ele acha milhões e milhões e milhões de motivos para dizer por que você não pode ir para terapia, para dizer por que você não vai na academia, por que você não começa a sua dieta, ou de uma dieta de engorda, uma dieta de regime, ou seja, por que você não faz coisas, né? E ele começa ali legitimar isso. Não, mas é porque tinha a igreja, né? Então não deu para ir. Não, porque eu tinha que limpar a casa. Então aí não deu para ir para terapia. Não, porque o meu filho tem que não sei o que lá, mas só tem ele para levar. Será que a casa não pode esperar um pouquinho, né? Então, assim, conscientemente a gente sabe que deveria estar, mas não consegue. E isso tem a ver com padrões do nosso inconsciente e tem a ver com esses paradigmas, com essas crenças limitantes. Bom, o que acontece? A gente aprendeu ao longo desses anos por repetição. Então, ao longo dos anos, esse ambiente ao qual a gente estava imerso, essas pessoas às quais
foram representantes, né, dos nossos cuidadores, né, esses modelos de verdade que nós tivemos, né, são muito fortes, né? A nossa primeira estrutura familiar, aliás, a nossa primeira estrutura é a estrutura familiar, né? É aquilo, naquela organização é que a gente vai atrelar, né, a nossa cadeia de valores, né? Então a gente precisa dar uma paradinha e olhar. Então esse processo é bem importante a gente olhar. Então só retomando, né? Nós temos um sistema e esse sistema que a gente chama, né, de hábitos, costumes, religiões, credos, cadeia de valores e tudo mais, já estava pronto quando a gente nasceu. Isso já estava pronto. Então, quando a gente nasce, quando a gente adentra naquela família, esse universo de crenças, valores, hábitos, essa cadeia de costumes é apresentada pra gente. E é apresentada tipo isso pode, isso não pode, isso é menino, isso é menina, dessa forma que é feito isso, dessa forma não é feito aquilo. A gente experiencia a partir daquilo que pode e não pode dos nossos cuidadores, daquelas pessoas que estão ali com a gente, né, atrelado no nosso processo de desenvolvimento. E ali a gente vai se desenvolvendo. Muitas vezes, né, então se você pensar que isso está acontecendo de uma forma sem ser dual, né? A gente recebe todas essas informações até os nossos 8, 9 anos de forma sem filtro, né? A gente vai absorvendo absolutamente tudo. É muita coisa, né? E é muita coisa que está sendo repetida, né? Então, a gente fecha os olhos, a gente vê a imagem dos nossos pais, né? A gente fecha os olhos rapidamente, a gente vai imediatamente para a casa dos nossos pais, para nossa cama, a gente vai para alguns eventos ali, né? Então, certa vez eu estava no almoço e aí tinha um senhor que ele estava almoçando, eram várias pessoas de uma organização que eu estava dando uma consultoria, e aí esse cara estava falando, né, que ele já tinha 52 anos, já tinha morado fora do Brasil, já tinha feito mestrado, doutorado, era um grande economista, uma pessoa muito bacana, legal, conceituada, que já tinha recursos financeiros abundantes e tudo, e naquela idade, há quase 60 anos, ele se pegava, né, falando da casa dos pais, né, com frases, com afirmações, com verdades da casa dos pais. Então isso é muito forte. De que maneira, né, que as crenças, né, que esses paradigmas, eles podem serem modificados, né? A gente aprendeu por repetição, né? A gente foi aprendendo por repetição, a gente foi aprendendo, experienciando com as coisas também, e a gente também foi aprendendo escutando. Nem sempre os paradigmas, como eu falei no começo, esses paradigmas, essas crenças, elas foram realmente vivenciadas por nós. Essas histórias, né, que é o que a gente fala, inclusive do inconsciente coletivo, essa cadeia de eventos, né, que foram acontecendo ao longo da civilização, ela já estava pronta e a gente não se percebe, e aquilo está intimamente relacionado com muitas das nossas escolhas, né, das nossas verdades, daquilo que a gente entende como mundo, né? Eu não sei se... Parece que tem pergunta aqui, vou dar uma olhadinha aqui, tá bom? Porque tem que olhar aqui. Deixa eu só ver aqui. Eu tô sem o óculos hoje. Então, vamos lá. Daqui a pouco tá chegando um ajudante aqui e vai me ajudar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Uma coisa importante, né, para a gente entender também, quando a gente fala do aspecto consciente, né, a forma como a gente interpreta a realidade, ela está ligada aos 5 sentidos, né, que são ferramentas importantíssimas, né, audição, tato, visão, olfato, paladar e tal. E aí a gente tem ferramentas que eu chamo, né, de ferramentas intelectuais, né, de alta complexidade, né, que é o nível que é a intuição, a percepção, né, eu até coloquei aqui a vontade, a imaginação, né. Então, a forma como eu percebo o ambiente e a forma como eu modelo aquela informação, ela vai ser modelada a partir da minha programação mental.
a partir da programação que eu herdei dos meus pais, e eu fui reproduzindo isso, e eu fui vivenciando histórias, né? Eu fui me deparando com situações, né? As quais eu já tinha sido apresentada no passado, e a minha tendência é reproduzir o mesmo comportamento. Então, em constelações familiares, a gente tem dois conceitos interessantíssimos, que é o conceito de lealdade e o conceito de honra. No conceito de lealdade, a gente se percebe reproduzindo o mesmo padrão. Então, eu sou leal à história dos meus pais ou dos meus antepassados ou de algum membro excluído. Como que se dá isso? Eu começo a reproduzir aquele padrão de comportamento, seja ele de estudo, seja ele de algum tipo de vício, ou seja ele de desenvolvimento no mundo mesmo. Eu reproduzo o mesmo comportamento de algum ente que eu tenho uma aproximação ou que eu tenho uma ligação mais forte, de uma forma leal, ou seja, exatamente igual, nem mais nem menos, exatamente igual. Então é o padrão de repetição. Isso acontece muito, a gente percebe, em famílias que, por exemplo, os filhos eles vão até um ponto, né? Às vezes pais que trabalharam muito, mas não conseguiram angariar muitos recursos. Então os filhos, né? Eles vão até um ponto, que esse ponto é o ponto onde os pais foram, e eles não conseguem avançar esse caminho. E depois que as situações até surgem, mas existe uma autossabotagem desse lugar, e eles começam a recuar. Então isso é bem frequente. A gente vê isso muito dentro do consultório, nos campos das constelações, né? Nos grupos aos quais eu facilito, a gente percebe isso muito. E o fator de honra é quando eu olho o paradigma, eu consigo observar que aquela repetição é um padrão sistêmico, é um padrão ao qual eu estou reproduzindo, mas ele não é meu. Então, naquele momento, eu honro toda a história dos meus pais, sendo inclusive melhor do que eles. E aquela culpa que antes me limitava, aquela crença de que eu não poderia, né, que só eles poderiam, porque é uma forma de, assim, teoricamente, de ser leal, né, àquele padrão, ou de retribuição, ele se dissolve, né? Aquilo a gente fala que a gente entende como uma cura do sistema, né? Ele realmente consegue ir, ele consegue olhar para aquilo, é exatamente essa cena, ele olha para aquilo, ele agradece todo o processo dos pais e ele consegue se despedir e entregar aos pais, né, nesse movimento de entrega mesmo, entregar aos pais um destino melhor, né? Então é a forma como ele tem de honrar aquele relacionamento e tudo aquilo que foi dado para ele, né? A começar pela vida como coisa mais importante, né? Então, o que é importante, né, nesses paradigmas, né? Que quando a gente vai falar do que eles são nutridos por essas nossas histórias sistêmicas, né? Por essas histórias inconscientes, né? Isso não está num campo consciente. Mas isso a gente teve um aprendizado por muita repetição. E aí, como é que a gente faz essa quebra de paradigma? Como é que a gente começa a mudar o curso, a trajetória da nossa vida? A primeira coisa é a gente olhar quais são as nossas rotinas. Sempre que você observar que você está tendo comportamentos limitantes ali, que você gostaria de fazer alguma coisa e não consegue, aí eu costumo dizer que vem um momento de terror. Toda vez que eu estou infringindo uma crença que estava me limitando, eu sinto um momento de terror. O que é esse momento de terror? Eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu começo a me sentir um embuste, eu começo a achar que as pessoas vão descobrir que eu não sou aquilo que eu acho que eu sou, que eu estou mostrando que eu sou. E eu começo a sentir muita insegurança. Eu começo a achar que todas aquelas coisas, todos os olhares são para mim, que está todo mundo querendo
o meu mal, né? Ou estão buscando algum tipo de defeito na minha fala ou na forma como eu me coloco, né? Então eu trago para esse movimento muito centrado em mim, como o externo um fator totalmente ameaçador. Esse é o momento de terror, mas ele é só um momento, ele vem. Se você enfrentar esse momento de terror e de investigar, né, de você duvidar daquela crença, duvidar daquela realidade, duvidar um pouco daquele medo e enfrentar, mas Patrícia, é muito difícil, falando é muito fácil, né? Só que a gente sempre começa do simples para o complexo. Então a gente começa a olhar, carinha triste, estou aqui agora e gostaria de fazer algo que está aqui, carinha feliz, né? Para eu chegar daqui para cá, eu vou ter que trabalhar com rotinas, eu vou ter que trabalhar com várias atividades que eu vou fazer para chegar até aqui. Então é muito importante a gente olhar se tem coisas que eu tenho que fazer aqui na rotina e não consigo, mas eu já entendi que é importante eu fazer, eu vou ter que ter uma firme determinação de começar, nem que seja uma meta, como a gente diz, uma meta bem fracionada. Mas eu preciso investigar, porque no momento que eu vou, no momento que eu realizo, no momento que eu olho para aquilo, aquilo vai me dando uma força maior, aquilo vai me dando um empoderamento maior do caminho. É como se a gente tivesse uma ponte, nesse momento do terror, a ponte não existe mais, né? Eu tô aqui, e aí aqui tá um vão, e eu tenho que chegar do outro lado. Então eu vou ter que construir cada madeirinha dessa ponte para chegar aqui do lado. E isso é devagar mesmo. O importante é a gente não voltar, porque toda vez que eu volto, eu sempre estou no mesmo lugar. Esse é um ponto fundamental. Toda vez que eu volto, eu sempre estou no mesmo lugar, né? Então, à medida que eu vou e coloco firmemente, né, uma primeira madeirinha, mesmo com terror, mesmo sentindo muito medo, eu coloco uma única madeirinha, eu já consigo me sentir um pouco mais apropriada. É natural que a gente volte? É natural que a gente volte. É super natural. E vai doer? Vai doer. Por quê? Porque eu estou infringindo uma história sistêmica. Eu estou infringindo uma história que eu ouvi que é legítima, porque não foi qualquer pessoa que disse isso. Essas pessoas foram pessoas referenciais. São pessoas que são modelos de conduta para mim, que são os nossos pais, que são os nossos avós, que são as pessoas que foram referenciais à nossa infância, né? Então, todo o nosso pensamento, tudo aquilo que eu entendo como relacionamentos, qualidade de vida, família, atividade física, alimentação, tudo isso, todo o nosso pensamento, ele está atrelado aos nossos padrões inconscientes, ele está atrelado a esses paradigmas e essas crenças. Ele não anda descontextualizado. Só que o que acontece? Quando eu não consigo, ou eu tenho uma dificuldade maior para mexer no paradigma, mas no momento que eu começo a ter uma rotina diferente, eu começo a mudar alguns hábitos do ambiente, eu começo a me ver em outras situações as quais eu vou começando a duvidar um pouco daquelas certezas que eu tenho, aí eu vou aos pouquinhos mudando, né? Ou deslocando um pouco esse paradigma. É uma forma de eu questionar também ele. Ele pode retornar com força? Pode. Ele pode vir por outras vias? Pode vir por outras vias. Mas é um começo. A gente precisa, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade para fazer isso que eu estou fazendo, para estar falando aqui numa live, aqui no Instagram e tal, né? Eu não sou a melhor pessoa para fazer isso, mas é algo que é como o meu professor diz, né? O feito é melhor que perfeito, né? A gente precisa fazer. Se a gente tem algo para dizer para as pessoas, mesmo com medo, mesmo insegura, mesmo achando que às vezes as pessoas talvez não estejam na mesma linha de raciocínio que eu, mesmo às vezes talvez não sendo muito clara, né? Mas é um processo de aprendizado para mim, para quem está aí do outro lado escutando, para as pessoas que já estão escutando e que estão alinhadas comigo e a gente está construindo algo junto, né? Então, o terror, ele vai existir, ele
ele é processual, ele faz parte da gente. Por quê? Porque eu estou infringindo uma regra, eu estou infringindo uma limitação que eu me coloquei, né, o que colocaram em mim, e eu assumi aquilo, assinei embaixo e fui reproduzindo e continuo reproduzindo, né? Então é mais ou menos essa história assim que a gente precisa olhar, né? Esses paradigmas, quando eu olho, às vezes, né, para as pessoas que conhecem a minha história, sabem, né? Eu tenho outras formações, vivenciei outras coisas. A psicologia, ela entra num campo de ser um fazer muito vocacionado, e é um grande presente para mim, porque eu adoro fazer o que faço, mas nem sempre foi assim. Até a descoberta da psicologia, ela entrar na minha vida, tinham muitas crenças limitantes, tinham muitos fatores limitadores para mim, né? Isso não é possível, eu não vou conseguir, isso não dá para mim, isso é muito difícil, né? A começar por relacionamentos, por gravidez, por filhos, por perda de filho, por perdas afetivas, né? Muitas, e aí você vão te tirando as coisas, né? O contexto, as situações, elas vão se deslocando muito e você vai entrando num terror. E agora? O que eu faço? Mas aí a pontinha, eu tenho que ir para frente, porque se eu ficar aqui, eu não vou sair do lugar, né? Então eu tenho que olhar para o meu resultado. Isso é muito importante. Se você está vivenciando hoje, quando a gente olha, né, tem um exercício que a gente fala que é a matriz da vida, né? Quando a gente olha para todos os pontos que a gente tem na nossa vida, né? Então, desde meu lado espiritual, meu lado relacional, meu lado de qualidade de vida, meu lado de trabalho, conhecimento, as relações interpessoais, né? Enfim, essas coisas todas que hoje estão nessa grande pizza da vida que a gente tem, você dá uma olhada. Qual o nível de resultado que você tem nessas coisas? Você está feliz onde é que você está? Você está feliz com o resultado do seu trabalho? Você está feliz com o resultado do seu conhecimento? Né? Angariar recursos cognitivos, de conhecimento, ir atrás de novos saberes. Você está feliz? Você gostaria de mais? Gostaria. Por que eu não estou conseguindo? Né? Porque é difícil, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que fazer gestão de tempo. Aí eu sempre digo assim, que ninguém faz gestão de tempo. É impossível fazer gestão de tempo, porque o tempo, ninguém consegue gerir o tempo. A gente consegue gerir as nossas escolhas, os nossos comportamentos. Mas o tempo a gente não consegue gerir. Né? O tempo é o senhor do tempo. Né? Então, não é dessa ordem. Então, a gente tem que olhar, né? E esses paradigmas, essas coisas que elas vão surgindo na nossa vida, que a gente vai se percebendo, né? Porque ele tá ali, ele tá enrustidinho, assim, né? A gente só vê que as coisas não estão indo muito bem quando a gente olha o resultado das coisas. A gente olha a nossa conta no banco, não tá legal, tem uma coisa errada, eu trabalho pra caramba, eu estudo pra caramba, eu tenho milhões de títulos, eu não consigo, tem alguma coisa errada aí. Mas eu sou bacana, eu sou uma pessoa gentil, uma pessoa legal e não consigo ter um relacionamento. Né? Tem uma coisa aí, a gente precisa olhar para isso, né? Ou então, poxa, eu queria tanto ter amigos e tal, não sei o quê, mas toda vida que eu converso com alguém, aquilo é extremamente irritante, aquela voz e tal. Tem uma coisa aí. Eu quero tanto ter filho, eu quero tanto ter uma família e tal, não sei o quê, mas aí eu tenho uma família, quando eu chego em casa, aquilo é um saco, é enfadonho, né? O que está acontecendo, né? Então a gente tem que olhar para essas crenças, olhar para esses aprendizados que eu fui tendo ao longo do tempo, olhar para a experiência de vida, né, que a gente está tendo. Não adianta a gente perguntar para uma pessoa, uma amiga nossa, né, por mais bacana que ela seja, né, o que você faria? Né, o que você faria na minha situação? Né? Não é dessa ordem, né? Porque ela vai falar de um mapa de território, ela fala de um lugar que é completamente diferente do seu, né? Um amigo, né? Por mais legal que ele seja, né? Por isso que a psicologia não é da ordem de te dizer o que é que você tem ou não que fazer, né? Na verdade, a psicologia, né, ou as terapias, né, as psicoterapias, né, que vão trabalhar com desenvolvimento humano, a gente está falando muito dessa via de você se olhar, de você se enxergar, de você ver, tem alguma coisa que, você levante da cama assim com a maior vontade de fazer todo dia de manhã? Que seja ir para academia, que seja transar, que seja tomar banho, tomar um bom café da manhã.
né? Mas é importante a gente olhar para essas coisas que fazem sentido na nossa vida. Elas, na verdade, são carinhos que a gente faz na gente mesmo. Não dá para ficar nesse movimento que se retroalimenta nele mesmo, né? E a gente não consegue avançar. E aí a gente olha, daí passam 10 anos, tem uma historinha, né? Que diz mais ou menos assim, que o cara passou 10 anos, ele falou assim, nossa, já se passaram 10 anos e eu não consegui aquilo que eu queria. Aí, daqui a pouco ele fala, ai, se passaram mais 10 anos e eu ainda não fiz aquilo que eu queria. Aí já passaram 30 anos, né? Aí ele falou assim, puxa vida, se passaram 30 anos e eu ainda não fiz aquilo que eu queria. Aí passa mais 10 anos, né? Aí ele, 40 anos do sonho dele, ele pega e fala assim, poxa vida, 40 anos eu já tô morrendo e não fiz aquilo que eu queria. Aí a moral da história é, se passaram 40 anos de uma vida vazia, né? Que você não consegue deixar a sua marca, você não consegue olhar para a sua paixão, você não consegue vivenciar aquilo, né, de forma visceral, né? É importante, né? Então, a gente não tem um projeto, né? A gente precisa ter um sonho, O sonho seja ser professora, o sonho é ser mãe, né? Esse sonho, ele não é fixo, né? Ele é um sonho que ele vai tendo atualizações e tudo, mas é importante a gente se olhar, né? E se a gente não está chegando aonde a gente quer, se a gente não está conseguindo ir aonde a gente quer, e aí vem esses medos, e aí vem esses pânicos, esses terrores, né? Quando a coisa tá para acontecer, isso é uma crença limitante, isso é uma programação, isso tá na nossa programação, tá lá no HD, e a gente precisa olhar para o HD, a gente precisa ir lá dar uma mexidinha, né? Então, as terapias, o trabalho de autoconhecimento, anotem, né? Por exemplo, uma boa atividade é você começar a anotar os seus comportamentos. Quando você já percebe, caramba, eu tenho que fazer isso e não faço. E não faço por quê? Anote, vai colocando assim no papel todas essas coisas que você se auto-sabota. Essa palavra autossabotagem, ela tá muito coladinha com esses paradigmas internos, ela tá muito coladinha com essas crenças limitantes, porque tem ganhos também. Quando eu não faço alguma coisa, eu também ganho alguma coisa. Então eu preciso saber o que é que eu ganho quando eu não vou para academia, se eu quero tanto. Eu me matriculei, já paguei 6 meses, o cara da Smart Fit lá tá riquíssimo, né? E eu não vou, sabendo que isso é importante, o médico disse que é importante, eu já disse que é importante para mim, mas mesmo assim eu não vou. O que é que eu ganho quando eu não vou? Né? O que é que eu ganho com isso? Né? Então, tem milhões de coisas, cada qual vai saber o seu, né? O que é que eu ganho quando eu tenho que fazer uma pós-graduação. Eu tenho que fazer essa pós, porque eu gosto, porque eu adoro. Eu fui lá, olhei tudo que tem, né, todas as matérias, todas as disciplinas, vi os professores, vai ter um bichinho aqui. Vi todos os professores, vi tudo super legal. Fui lá, paguei. Eu tinha uma grana, eu paguei tudo. Fui lá e paguei a pós inteira. Mas eu não vou. Eu não vou. Né? Então, o que é? Isso é um fator autossabotador. Aí sempre tem alguma coisa, Patrícia. Eu não fui porque eu tinha que levar minha filha não sei aonde. Eu não fui porque Pronto. O que foi? O que foi? Entrou aí? Tá tudo bem? Não, porque deu um pane aqui no meu celular, né? Então a gente olhar para isso. Então quando a gente tem essa noção, quando a gente olha para nossa vida. Então agora, ó, vocês vão pegar um prato, tá? Ó, presta atenção. Vocês vão pegar um prato e vão fazer um círculo, tá? Quem tiver um compasso faz um círculo assim com compasso, tá? Aí eu fui anotando aqui. Vocês vão colocar esse círculo, vão fazer vários, como se fosse uma pizza, tá? E vão dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, tá bom? Em cada parte, vocês vão colocar a primeira, relacionamentos, a área dos relacionamentos. A segunda, vocês vão colocar a área da família, relacionamentos familiares. A terceira, qualidade de vida, tá? O que é que vocês entendem por qualidade de vida? São viagens, morar perto do trabalho. Por exemplo, eu quando morava em São Paulo, eu sou paulista, morava em São Paulo, pra gente morar
próximo ao trabalho era a qualidade de vida lá em São Paulo. Olha que loucura, né? O referencial como muda, né? As questões espirituais, a área espiritual, né? O que é espiritualidade? Que não tem a ver muito com religião, né? Mas tem a ver com esse processo de transcendência, esse processo de reconexão, né? De ir, talvez, à igreja, mas essa questão espiritual mesmo. Se para você a questão espiritual é religião, ok, tudo bem, né? Mas vamos colocar aí. Aí a outra, a questão financeira, a área financeira da vida de vocês, tá bom? Aí coloca lá a área financeira. Aí coloca o trabalho. Aí tem mais uma parte, tá? Eu falei 6, mas tem mais uma. Aí coloca o trabalho e depois coloca o conhecimento. O conhecimento seria cursos, graduações, fazer, sei lá, essas coisas que a gente vai angariando maiores conhecimentos para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, tá bom? Então são 7 grandes áreas. Aí vocês vão olhar para essas áreas, para cada área dela, relacionamento, família, qualidade de vida, espiritual, financeiro, trabalho e conhecimento, tá? Vocês vão olhar para essas áreas, todas elas, e vão dar uma nota de 1 a 10. Deixa eu colocar aqui para não esquecer. Vocês vão dar uma nota de 1 a 10 para cada área dessa. Então, por exemplo, de 0 a 10, que nota você daria para os relacionamentos? Notem aí, que nota vocês dariam, tá? De 0 a 10, que nota que vocês dariam para a família, para os processos familiares, para a relação familiar, né? Para as visitas familiares, para esses encontros, né? Para os diálogos, para as escutas, tá? Que nota que vocês dariam? De 0 a 10, anotem aí, tá bom? Aí, qualidade de vida, tá? Então, o que a gente entende sobre qualidade de vida? Então, de 0 a 10, que nota que a gente vai dar para qualidade de vida? Tá? Qualidade de vida ir à praia, qualidade de vida ir para academia, fazer uma dieta, assim, qualidade de vida para vocês, a sua vida, não é a vida dos seus filhos, isso é seu, tá? Isso é a sua relação com essas áreas, tá bom? De 0 a 10, que nota que vocês dariam para a área espiritual? Coloquem aí também, tá bom? De 0 a 10, que nota vocês dariam para a parte financeira da vida de vocês? Tá? Bacana. E de 0 a 10, que nota vocês dariam para o trabalho, para o ofício, para aquilo que vocês estão realizando agora, né? Ou que não estão realizando, né? Tem gente que às vezes não tá trabalhando, enfim, tá fazendo outras coisas, tá? Mas tem um tipo de ofício aí, tá bom? De 0 a 10, que nota que vocês dariam para o conhecimento, tá? Que é aquela coisa de cursos e tudo mais. Então, a partir disso, né, dessa matriz aí, eu alterei aqui algumas coisas, mas eu acho que é o que a gente teria que trabalhar aqui agora. Tem vários fatores limitantes aí. Então, quando vocês olharem para essa matriz, olharem para isso tudo que está acontecendo aí, com todas essas coisas que vocês vão experienciar, vocês vão entrar em contato com a história de vida de vocês agora, não é amanhã, nem depois, né? É agora, nesse exato momento. A gente já pode fazer intervenções, tá? Primeira intervenção é fazer pergunta. Gente, a gente precisa se perguntar por que isso tá assim, né? Por que eu tô me limitando tanto? Se isso é tão importante para mim, por que eu tô dando uma nota tão baixa, 4? Tô dando 3. Eu tenho que olhar para isso. Normalmente, nessa matriz da vida, as notas mais baixas que eu tô dando são coisas que eu preciso olhar. E eu não tô olhando por quê, né? Então, a gente precisa mudar os nossos hábitos, porque a gente não aprendeu lá os paradigmas lá atrás por hábitos, costumes, valores, crenças, religiões e toda uma cadeia, né, de informações que a gente recebeu dos nossos antepassados, nossos pais. Então, são hábitos, são muitas coisas que foram repetidas. Então, agora eu preciso mudar os hábitos, eu preciso ter novas rotinas, porque senão eu vou ter o mesmo resultado. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Então, eu tô olhando o resultado não tá legal, preciso alterar o resultado. Então, eu tenho que alterar a equação também,
né? Então eu preciso mudar alguma coisa nessa equação. Essa equação se chama hábitos. Eu preciso colocar novos hábitos aí na minha rotina. Se eu tenho um pensamento muito negativo a partir de mim mesmo, isso também é uma crença. Isso também é um padrão comportamental. Isso é um padrão, né, de comportamento no mundo através desse mapa. Então isso é importante a gente olhar, tá? Então eu queria muito que vocês prestassem atenção nisso. Depois, ao longo da semana, vocês vão me mandando mensagem, me dizendo como é que foi esse exercício, tá bom? Para eu poder ajudar, e aí na medida do meu possível eu vou intervindo, a gente vai conversando sobre essas coisas, tá? Então é isso. Eu acho que a live de hoje era basicamente esse assunto, a gente vai aprofundando, tá? A gente vai pegar... Tem uma pergunta que eu não tô enxergando. Sim, Kaline, é esperado. Tem coisas que a gente tá bacana, que tá legal. A gente vai olhar para aquelas que estão baixas, para aquelas que a gente tá dando uma nota muito baixinha. Porque é o direcionamento de que a coisa não tá tão legal, que é importante, mas eu tô dando uma nota muito baixa. Não necessariamente todas essas áreas da vida elas tenham que ter notas muito altas, mas a gente tem um equilíbrio, né? Então de 0 a 10, se a gente ficar no 5, a gente vai estar muito na média, né? A gente vai estar, vamos pensar num 7, num 8, a gente tem um equilíbrio disso, porque todas essas partes, elas são constituintes, né? Elas são muito importantes para a nossa vida, né? Então, é olhar para isso, assim. Tudo bem? Saudade de ti, viu? Que bom você por aqui. Então é isso, a gente já vai encerrando, porque a live ela tem um tempinho, tá bom? Então olhem para isso, é super importante, é legal, isso tem a ver com autocuidado, isso tem a ver com esses padrões que a gente vai de autossabotagem, né? Que a gente vai desistindo das coisas. O terror, ele sempre acontece como uma ideia nova. Quando eu tenho a ideia, a gente fala a ideia Y, né? Então a ideia X é a crença limitante, então quando eu tenho uma ideia Y, que é aquela coisa muito diferente, né? Que todo mundo olha meio assim, nossa, mas você vai fazer isso mesmo? Você vai mudar de país? Você vai viajar, mas você não tem dinheiro, é a ideia Y, né? Aí assusta todo mundo, aí é um terror, né? E aí você tem que acionar o seu campo racional e ver, não, mas eu já viajei, eu sei como é, isso não é tão complicado assim, ou então não, tem um risco aqui e tal, mas não aquele terror que me afasta, né? Que me limita, né? Que deixa a coisa muito travada, né? Tá bom? Então é isso, eu queria muito que vocês fizessem essa matriz da vida, ela é super bacana, eu quero muito receber esses feedbacks de vocês depois, ao longo que vocês estiverem fazendo, entrando em contato com isso. Se vocês tiverem alguma crença limitante específica, por exemplo, olha, isso aqui eu já reconheço em mim, né? Isso é muito forte, né? Toda vida que eu tenho que fazer um movimento assim, eu travo, né? Aí dividem comigo, né? Partilhem comigo para a gente falar sobre isso. Eu vou trazer mais material e é super legal. Os nossos sentimentos, eles atuam como uma vibração, tá? Então, quando a gente tá vibrando, né? Como eu gravei um vídeo, né? Super bacana. Peraí que tem uma... Ah, que legal! Ah, que legal, Balbina. A Rebeca tá dizendo que tá dando parabéns pra gente pela iniciativa. Muito bacana, muito bacana. Eu também adorei, Kaline. A gente tem que fazer uma live juntas, viu? Pra gente falar sobre linguística. Né? Falar sobre o significante de alguns símbolos. Aí vai ser muito legal, né? Vamos falar sobre isso. Acho tão bonito, né? Os significantes no amor. Sabe que eu tava lendo outro dia? Uns sambas antigos, né? Com uma leitura psicanalítica. Eu achei tão bonito, tão interessante, né? Então... muito legal, acho que a gente podia fazer sim. Que mais? Então, eu tava falando um negócio aí, o que foi? Peraí, me perdi aqui. Peraí, gente, só um pouquinho aqui. Tem uma frase que eu anotei aqui, bora combinar. Tem uma frase que eu anotei aqui, que é do Joseph Campbell, que ele diz assim: a caverna que você tem medo de entrar detém todo o tesouro que você veio buscar. Olha que frase legal. A caverna que você tem medo de entrar detém todo o tesouro que você veio buscar.
Então, quando vem esse terror, quando vem esse medo, na grande maioria das vezes a gente está infringindo alguma regra que foi imposta lá atrás, né? Que é os nossos fatores limitadores. Então, a gente tem que olhar para isso. E aí a gente só vai quebrando isso quando a gente tem micros deslocamentos, que a gente começar a duvidar um pouco daquele terror. A gente olhar e avançar um pouquinho, andar um pouquinho e ver, que a gente confronta aquilo, a gente fala assim, olha, mas isso não é tão ruim do jeito que estava aparecendo no começo. Então a gente diminuir a vibração, porque o sentimento, a emoção, ela é uma vibração, a gente dá uma diminuída para poder olhar as coisas. E quando eu mudo, eu desloco a imagem, eu já vejo numa outra perspectiva, eu já vejo outra coisa. Isso é bem importante, né? Então tem um exemplo que a gente sempre fala da foto, né? Então a gente tem uma foto com duas pessoas numa foto e essas pessoas são muito amigas. E aí acontece alguma coisa ruim com essas pessoas, a gente olha a mesma foto que antes a gente olhava com muita afetividade, com muito carinho, a mesma foto a gente já olha com raiva, né? A gente já fica muito mexido com aquilo. E aí a questão é a seguinte, da mesma imagem eu vejo uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque mudou a vibração interna, né? A vibração, ela foi alterada por aquela cadeia de valores, né? Que eu recebi lá no passado, né? Então é mais ou menos assim que funciona, tá bom? Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Eu agradeço demais. Na próxima quinta tem live de novo. A gente vai estar se falando. Eu não sei se tem alguma coisa aí, mas passou algumas coisas aí. Eu tava aqui meio só e não vi. Mas assim, eu quero muito receber esses feedbacks de vocês pelo inbox, tá bom? E para as próximas lives que a gente for fazer por aqui, certo? Pois um beijo grande, uma ótima noite para todo mundo, viu? Tudo de bom. Tchau.